A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Tácito, que se encontram descritos das páginas 121 a 123. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A Herança. Capítulo 2. O Mundo Romano. Só assim se compreende a atitude de Tácito. Este grande romano foi interpretado pela posteridade como ele pretendeu ser interpretado, como advogado destemido da nação mais nobre contra a tirania mais infame. Mas não é tanto assim. E Tácito nos deixou um documento escrito na mocidade, no qual revela os seus verdadeiros motivos. O Diálogos de Oratoribus Sivi de Causis Corruptae Eloquentia é uma conversa entre 4 advogados sobre a decadência da retórica romana. Atribuem a responsabilidade dessa decadência aos métodos pedagógicos errados, ao mau gosto literário, à servidão política. Roma, é a conclusão, está em decadência irremediável e a eloquência afunda-se com a cidade. É melhor deixar a prosa e retirar-se para a poesia. O estranho, no caso, é que Tácito não obedeceu ao próprio conselho. A decadência continuou o assunto principal da sua atividade literária, mas sempre em prosa. A Germânia, quadro espetacular dos bárbaros puros, é mais profecia do que sonho evasivo. Nas histórias que tratam da dinastia relativamente boa dos Flávios, admite, pelo menos, a possibilidade de ter havido alívio, se bem que só em comparação com os predecessores terríveis. Nos Anais, crônica impressionante da Casa Júlia, a decadência aparece como se tivesse existido sempre, quase como instituição nacional. Tácito apresenta-se como republicano aristocrático, mas, se pudesse, não aboliria a monarquia, porque ela lhe parece indispensável para a administração do imenso império. É um, abre aspas, republicano histórico, fecha aspas, sem se lembrar da história da república, que não era menos corrupta. O grande historiógrafo é um pensador essencialmente ahistórico. Parece aristocrata, mas na sua época já não havia aristocracia. O despotismo nivelara tudo. Tácito é burguês e intelectual, preocupado com a decadência da retórica. É um moderado. A sua oposição é mais moral do que política, e por isso é oposição sistemática. Fez oposição com o temperamento de um grande poeta. A sua prosa é elíptica, concentrada, impregnada de sentido obscuro, como os versos de um poeta hermético. As suas metáforas deformam a realidade. Tibério, Sejano, Cláudio, Messalina, Nero são como que personagens de um comediógrafo satírico, cheio de raiva. Tácito era a leitura preferida de Ben Jonson e é, sem dúvida, também um grande dramaturgo. Escreveu a tragédia satírica da decadência romana. Nos seus retratos históricos de monstros inverossímeis não existe psicologia humana. O problema psicológico está no próprio autor e chama-se o comportamento do indivíduo livre em face da tirania e do aviltamento geral. Tácito resolveu o problema pelas expressões do pessimismo mais profundo, e foi injusto. Esqueceu que a sua época produzira um Tácito. No exagero profissional dos satíricos existe uma contradição. São pessimistas sistemáticos, acreditando na maldade permanente da natureza humana. E, por outro lado, são pessimistas imperfeitos, convencidos de que o homem é melhor em outras partes, na Germânia, de Tácito, ou que o homem foi melhor nos bons velhos tempos, na República de Juvenal. Só na própria época e na própria cidade do satírico, a corrupção é enorme, a catástrofe iminente. É por força dessa contradição que o satírico tem razão de modo geral e é desmentido pelos fatos particulares. No caso de Juvenal e Tácito, o desmentido se encontra na existência de uma família como a dos Plínios, que não eram, por sinal, gênios singulares, e sim apenas intelectuais típicos da época, mas confirmam o conceito da permanência dos caracteres na literatura romana. São homens de temperamento individualista e elegíaco, repetições menores de Lucrécio e Horácio.